Boa noite a todos, a todas. Parabéns a todos os municípios, as cidades, as entidades aqui presentes. Cumprimentar o deputado presidente da comissão, Gilmacy, parabenizar pelo seu trabalho. A comissão e as audiências públicas tiveram um salto de qualidade, uma participação enorme depois que ele assumiu a presidência da comissão. Isso é justo a gente falar também. Parabéns, deputado Gilmacy. Deputado Marcolino, vice-presidente da comissão, meu irmão, deputado federal Newton Tato, cumprimentar o Alex, prefeito, seu nome, cumprimentar todos os prefeitos, as prefeitas, bastante gente hoje aqui participando, cumprimentar o Carlos, presidente da Câmara, obrigado por você abrir a Câmara aqui e nos receber, em seu nome e em nome também da minha colega Perla, nossa vereadora, em nome da Daniela, em nome da Elaine, cumprimentar todas as vereadoras, que são bastante, todas as mulheres aqui que fizeram uso da palavra, a maioria foi mulheres aqui, que bom, né? Cumprimentar todos vocês. Cumprimentar o CIMEC, que sempre está participando, conte com a gente com a luta, a gente vai devagarzinho atendendo as necessidades de vocês. CIMEC é o pessoal dos conciliadores e mediadores do Estado de São Paulo, que faz um trabalho muito bom, muito ajuda, né, conciliando para não virar processo e resolvendo muitos problemas na fonte. O Sind Saúde, em nome do Edson, cumprimentar todos os sindicalistas aqui. Queria registrar também a presença aqui, ele não pôde fazer uso da palavra, do Ricardo Lopes de Oliveira, representando a Fundação Casa, que está numa luta salarial enorme, né, e querendo um reajuste que está muito defasado, assim como os funcionários do Estado de São Paulo, mas em forma muito especial deles. E eles têm uma preocupação muito grande, que é o medo da privatização da Fundação Casa. Vê se pode. Ficar com medo de privatizar a Fundação de Casa. Assim como os professores, a rede educacional do Estado de São Paulo, também está com medo danado do Tarcísio privatizar a educação. E o pessoal da segurança pública, e nós, moradores de São Paulo, com medo do Tarcísio privatizar também a segurança pública. Deputado Marcolino, você já pensou privatizar a segurança pública? Fazer uma licitação para quem vai cuidar dos presídios. E aí quem vai ganhar? PCC ganha e ele vai cuidar dos presídios públicos. Porque eles ganham, porque eles têm dinheiro, né? Eles jogam o preço lá embaixo e ganham. Vocês imaginam o perigo que é quando a gente fala de privatização sem estudar o caso, né? Assim como foi a questão da Sabesp, que vocês estão vendo o que está acontecendo no Estado de São Paulo. E aqui na cidade também é a Sabesp, né? Não sei se vocês estão contentes, mas lá na região metropolitana, na capital, está horrível. E agora com o desastre, que eu me solidarizo com toda aquela população do Jaguaré, que 2 pessoas morreram e mais de 100 casas foram destruídas, né? Uma obra da Sabesp, e que atingiram os tubos lá do gás, e realmente aconteceu tudo aquilo que vocês vêm acompanhando. Então, toda a nossa solidariedade. Pessoal, discutir o orçamento, como foi falado aqui, e a gente percebeu na fala de vocês, é discutir prioridades. Não tem dinheiro para tudo. Então, nós precisamos discutir prioridade. Vocês que são prefeitos, vocês sabem que é dessa forma que resolve os problemas, né? Tanto o governo federal, como o governo do Estado e os municípios, como é nas nossas casas, nas entidades, que tem muitas aqui. Se não tem dinheiro para tudo, tem que ter prioridade. Está tendo prioridade para as coisas mais essenciais no Estado de São Paulo? Pelo que eu vi aqui, e que estou ouvindo em todas as regiões da cidade de São Paulo, não está acontecendo. E aí tem um pessoal que está sendo muito prejudicado, e principalmente no governo Tarcísio, nos últimos 3 anos. São os 90% dos municípios pequenos do Estado de São Paulo. E não precisa falar, vocês aqui não falaram diretamente, mas as reclamações no Estado de São Paulo é que o Tarcísio não olhou para os pequenos municípios do Estado de São Paulo. E é verdade. Agora ele está correndo para tentar recuperar os 3 anos perdidos. E começando a passar um pouco de dinheiro e alguns equipamentos, como foi colocado aqui. Mas não basta, ele esqueceu dos municípios. E as pessoas moram no município. As entidades que falaram aqui estão nos municípios, em todo o Estado de São Paulo.
e a distribuição do orçamento não está correta. E quem tem dinheiro, uma vez por todas, para a gente entender, não é os municípios. Alguns municípios ricos, grandes, têm dinheiro, mas 95% dos municípios não têm dinheiro. Quem tem dinheiro é o governo federal e o governo do estado. Né? Por isso que existe essa reclamação generalizada. E quando se fala da saúde, é um problema sério em todo o Brasil. Mas no estado de São Paulo deveria estar um pouco melhor, porque aqui tem um orçamento de 400 bilhões. Tem dinheiro. O que falta é um pouco de gestão. É gestão. É distribuir direito esse dinheiro. Lá na Assembleia Legislativa, foi tirado 5% da educação. Contra, nós do PT voltamos contra. Por quê? Porque tirar dinheiro da educação é um crime. Não dá para mexer. Mexa em qualquer outro lugar, não da educação. Mas o Tarcísio falou que ia tirar da educação e colocar na saúde. Esse ano é o primeiro orçamento que veio. Deveria estar os 11 bilhões na saúde. Não veio, não está na saúde. Então tem um problema sério, né? Que não sei para onde que foi esses 11 bilhões que foi tirado da educação e que era para colocar na saúde. Outro problema, quando eu falo de gestão, é que precisa regionalizar. E no início, o secretário Eleusis Paiva, secretário da Saúde, falou que ia regionalizar o CROSS. Todos vocês ouviram, né? Questão da fila. Por que que isso não foi para frente? E a gente sabe que o secretário Eleusis é um bom secretário, mas ele não teve apoio político do governo. Então ele não conseguiu viabilizar. E aí tem o grande problema das filas. Então, precisa muito de gestão. E quando a gente fala de saúde, aqui em São Paulo, como no governo federal tem o SUS, e foi reclamações aqui da tabela, e está correto, em São Paulo tem o IANSP. E o IANSP está numa falência. O governo está sucateando o IANSP. Por quê? Porque o IANSP, o combinado, é tudo aquilo que descontar do lerite dos funcionários públicos, o governo colocar no IANSP. E só para você ter uma ideia, para ser rápido aqui, 2025 foi descontado 2 bilhões e 200 milhões dos funcionários públicos, que foi para o IANSP. E o governo passou apenas 564 milhões. É lógico que vai acabar. É lógico que vai sucatear. Quando a gente fala do IANSP, que é o plano de saúde dos funcionários públicos, que cuida do Hospital do Servidor, que cuida das parcerias das Santas Casas, que falaram tanto aqui, né? Não tem dinheiro para essas parcerias, para reajustar. Então, quando a gente fala da saúde, tem que falar do IANSP também, que é um problema sério no estado de São Paulo, que é o plano de saúde dos funcionários públicos. Se essa quantidade enorme de funcionário público não pode ir no hospital deles, no plano de saúde deles, eles vão acumular, aumentar as filas dos postos de saúde, das UPAs, das UBSs e dos hospitais estaduais. Quando a gente trata do orçamento, a gente tem que começar a olhar quais secretarias que estão com problema, que tem pouco dinheiro. Tarcísio, vocês sabem, Tarcísio é um engenheiro. Veio do DENIT, veio do Rio de Janeiro e ganhou as eleições aqui em São Paulo. Então ele ganhou sozinho, só com o apoio do Bolsonaro, que está preso hoje. Ele ganhou sozinho e ele falou assim, eu não preciso de prefeito, eu não preciso de vereadores, eu não preciso de deputado. Eu só preciso ter o apoio do Bolsonaro. Aí ele governou dessa forma. Por isso que ele esqueceu dos prefeitos, das entidades, os deputados reclamam dele também, os vereadores reclamam dele, né? Porque para ele, na cabeça dele, é só grandes obras. É o trem de Campinas a São Paulo, é a ponte Santos-Guarujá, é retomar o Rodoanel, o metrô em São Paulo, obras grandes que também são importantes. Mas ele esqueceu que o mais importante é o ser humano, é as famílias. E as famílias moram nos municípios. As famílias precisam das entidades, da sociedade civil, como foi colocado aqui, que precisa cuidar das crianças, dos idosos. E aí não tem dinheiro para esse pessoal. E por isso que tem essa reclamação generalizada. Ao ponto dele ter que chamar o Rodrigo Garcia, ex-governador, para ajudar ele a recuperar os prefeitos do interior, porque a situação dele não está legal. Inaugurando, inclusive, obras que o Rodrigo Garcia, vê se pode, deixou.
Só faltou ele chamar o Dória para ajudar ele agora na reta final. Quando a gente fala de orçamento, e que a gente precisa de algumas áreas, bem rapidinho, Secretaria de Desenvolvimento Social, tem uma secretaria mais importante que essa dos municípios? No Estado. Que é onde precisa. No primeiro momento de uma dificuldade, a pessoa procura a Secretaria da Assistência Social. A Secretaria da Assistência Social tem apenas 0,58% do orçamento do Estado de São Paulo. Essa secretaria cuida do Viva Leite, da cesta básica, cuidar das pessoas em vulnerabilidade, né? E cuida das parcerias com as entidades da sociedade civil, como a PAI, por exemplo. Essa só tem 0,58% do orçamento. Precisa aumentar. O governo federal, o Congresso, aprovou há 15 dias que nenhum município e nenhum estado pode ter menos que 1% para o desenvolvimento social. Isso é bom. Se o Estado de São Paulo, a partir do ano que vem, obedecer essa lei, vai passar de 0,58% para 1%. 1% do orçamento do Estado de São Paulo vai aumentar bastante. Então vai ter repasse melhor. Outra secretaria que eu queria falar para vocês, e tem muito a ver com vocês aqui, é a Secretaria da Agricultura. Né? E aqui são pequenos municípios, tem bastante cana, o agronegócio que é importante, traz divisas, mas o que precisa mesmo é aumentar o dinheiro da Secretaria da Agricultura. E pasme, agricultura, a Secretaria da Agricultura no Estado de São Paulo, ela tem uma participação apenas de 0,30% do orçamento. 0,30% do orçamento, menos de 0,5%. Quem que precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo? E isso que a gente precisa discutir no orçamento. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor. É o da agricultura familiar, dos assentados. Aquele pessoal que produz o alimento que chega na nossa mesa todo dia. O arroz, o feijão, a batata, a mandioca, os legumes, as frutas. Pois bem, essa secretaria não tem dinheiro, por isso que não tem linha de crédito para vocês. Isso precisa aumentar. Ah, mas o Estado de São Paulo, você não pode falar de agricultura? O agronegócio está bem. O agronegócio é pujante. O agronegócio não precisa falar com o governador de São Paulo. O agronegócio fala direto com o Ministério, com o governo federal, com o Banco Mundial, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Eles não falta dinheiro para eles. Quem falta dinheiro é para o pequeno produtor. Então nós precisamos colocar mais dinheiro. Outras secretarias da área social que precisam de dinheiro é a cultura. Cultura também tem 0,5%. O esporte tem 0,10%. E todos vocês aqui, prefeitos, né, dos 21 prefeitos que estão aqui, eu sei que essas pastas é a pasta que tem menos dinheiro. Mas vocês não têm. O Estado tem. O que precisa é fazer um repasse melhor para vocês. Porque todos vocês aqui vão ficar contentes quando o Gil Maci falar o valor aqui. Pequeno, mas vai ajudar vocês. Quando nós, deputados, deputado Marcolino, deputado Gil Maci, deputado Newton, a gente manda uma emenda para vocês, para Santa Casa, para PAI, para as entidades, para as prefeituras. Vocês ficam contentes, é verdade. Mas sabe o que resolve o problema de vocês? É quando está bem dividido no orçamento. Porque daí todos os prefeitos, as prefeituras do Estado de São Paulo, a 645, vai receber seu quinhão. Enquanto a gente manda emenda, é pontual. Normalmente é quem participa, quem procura o deputado, quem procura o governador, os secretários. E quem não procura, não recebe? Se colocar no orçamento, está contemplado. Então, por isso que a importância, como o Newton colocou aqui, né, da gente discutir o orçamento. É a lei mais importante que a gente aprova todos os anos. E a gente precisa cada vez discutir mais. Porque daí a gente vai fazendo os ajustes, vai melhorando. Vai tentando melhorar o orçamento e distribuir melhor esse dinheiro. Porque eu sempre falo, uma obra, uma estrada, tudo é importante, mas pode esperar. Agora, o ser humano não pode esperar. A gente precisa garantir o dinheiro nessas secretarias, que mexe com o ser humano, com a família, é no orçamento do Estado de São Paulo. No mais, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, em Cajuru, né, nessa região do Estado de São Paulo, e a gente está fazendo isso em todas as regiões do Estado de São Paulo, e é o único momento que a população tem para discutir o orçamento do Estado. O Executivo faz as audiências públicas,
Mas alguém de vocês já participou de alguma audiência pública do Executivo? Normalmente é os técnicos, né? Os técnicos só olham o número, os percentuais, um negócio frio. Não tem esse tete a tete, ouvir a população, ouvir as pessoas das entidades, o clamor de cada um. É isso que precisa para a gente cada vez ajustar mais e fazer um orçamento mais justo no Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos vocês, parabéns pelas audiências e que Deus proteja todos vocês.